que na próxima semana ela já estará disponível em nosso site para que vocês possam acessá-la. As dúvidas vocês poderão tirar no final da apresentação. Vocês também podem sugerir temas para que possamos providenciar palestras em relação aos temas que vocês nos apresentarem. Nós também disponibilizamos outros canais, que são as nossas teleconsultorias assíncronas e as nossas teleconsultorias síncronas. Visite o nosso site, nós estamos com bastante novidades, estamos com uma biblioteca em que vocês podem estar consultando. E hoje nós vamos apresentar o nosso tema da nossa web palestra de hoje, será infecções de vias aéreas superiores em pacientes pediátricos. A nossa web palestrante é a professora doutora Rita Elizabeth Checon de Freitas Silva, ela é mestre em doenças infecciosas e doutora em epidemiologia. Queremos agradecer desde já a sua disponibilidade, professora, para essa web palestra. Então, por favor, fique à vontade para o início da nossa web palestra. Boa tarde a todos. É uma honra para mim, um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês esse tema, né, que é muito importante e muito prevalente na pediatria, né? Então eu vou começar com uma abordagem de infecções de vias aéreas superiores de uma maneira mais genérica, e depois nós vamos abordar as doenças, né? Então, as infecções de vias aéreas superiores representam um conjunto de doenças infecciosas que acometem as vias aéreas superiores e podem ser de etiologia viral ou bacteriana. Eu acho que essa é a primeira informação que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque comumente as infecções de vias aéreas superiores ela é tida como uma doença, né? Ela é quase um sinônimo de resfriado comum. Mas isso não é verdade, ela não deve ser tratada desse jeito. IVAs é um conjunto de doenças infecciosas, nós vamos ver isso aqui agora, e podem ser de etiologia viral ou bacteriana, então não deve ser usada como um sinônimo de resfriado comum. As IVAs são dos problemas mais comuns encontrados em serviço de atendimento médico, pediátrico, né, resulta em alta morbidade, isso em todo o mundo, não é só nos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos também. E, de uma forma didática, o fato de chamar as vias aéreas, dividir as vias aéreas em superior e inferior, é uma maneira didática de agrupar essas infecções, e desde que possível a gente deve tratá-las de maneira particularizada, né? Se você sabe que está lidando com resfriado comum, você deve chamar de resfriado comum, se é uma faringite, porque isso é uma maneira apenas didática que a gente tem de dividir a via aérea superior, as vias aéreas, né, em superior e inferior. E a via aérea superior é considerada aquela que está acima da epiglote. Então aqui a gente tem um esquema, né, um corte em perfil, mostrando o que seriam as vias aéreas superiores, né? Então, o nariz, né, as fossas nasais, os seios paranasais, que aqui estão representados um frontal e o esfenoidal, a boca, o orofaringe, o faringe posterior. Não está aqui representado o ouvido médio, mas ele também entra nas vias, a gente considera também como infecção de vias aéreas superiores. Então, vocês veem que é um conjunto de infecções que estão agrupadas nessa região acima da epiglote. Outras infecções, além dessas 4, né, que vão ser abordadas aqui hoje, que é a rinofaringite aguda, as faringoamidalites, a otite média aguda e as rinossinusites agudas, nós temos outras também de vias aéreas superiores. Nós temos as laringites agudas, nós temos as adenoidites, mas nós não vamos abordar todas essas, nós vamos abordar essas 4 infecções que são as mais comuns, dado o tempo que a gente tem para discutir com vocês. Bom,
As infecções de vias aéreas superiores, né, de maneira geral, a gente discutindo as funções dessas vias aéreas, antes de entrar propriamente nas doenças, é importante porque isso é fundamental quando a gente conversa com a mãe, né, com a família dessa criança, nos cuidados que deve ter em casa, né? Bom, as vias aéreas, elas fazem, né, aquele contato entre o meio ambiente e o pulmão, né? São as vias aéreas que levam esse ar que nós inspiramos até os pulmões. Então, ela tem contato direto com o meio ambiente. E ela, então, existe para fazer, né, para preparar esse ar que vem do meio ambiente chegar de maneira ok, de maneira preparada até o pulmão, né, até os alvéolos pulmonares, que é onde vai acontecer a troca gasosa, né? Então, as funções dessas vias aéreas, e principalmente do nariz, né, que é preparar esse ar que vai ser inspirado, é de aquecer, umidificar e depurar, limpar esse ar. O nariz é fundamental nessa história toda. Eu coloquei aqui essa figurinha do Pinóquio aqui, com esse nariz imenso aí, isso aqui não é para dizer que isso aqui é mentira, né? Ao contrário, isso aqui é muita verdade, e esse nariz chamando a atenção aqui é para a gente entender a importância que tem o nariz nesse momento, nessa função de toda a via aérea, mas começando pelo nariz, que seriam essas três que eu estou falando. Então, aquecer o ar, por exemplo, o ar tem que chegar até o pulmão, para acontecer essa troca gasosa, em torno de 37 graus. Então, aqui já dá para a gente pensar no que acontece quando está muito frio, né? A gente tem uma congestão nasal, entope o nariz, faz uma obstrução nasal. O nariz está fazendo isso porque está tendo uma vasodilatação, né, dessa região aí, passando, né, o sangue com mais facilidade, de tal forma que ele possa aquecer esse ar que está chegando frio do meio ambiente. Uma outra coisa que tem que fazer é umidificar o ar, né? A umidificação do ar, as vias aéreas fazem com que esse ar inspirado chegue a quase 100%. Então, vocês veem, quando a gente está num clima mais seco, né, sem chover, a importância, né, de usar, por exemplo, umidificadores, ou lugares que são muito secos, com uma umidade relativa do ar muito baixa. Isso, na verdade, não é um problema de Vitória, né, da nossa região, que nós temos uma umidade relativa do ar grande, né, mas é importante em momentos de muita de falta de chuva, quando fica mais seco, e naquelas regiões mais secas, né, a umidificação do ar, porque senão vai ficar mais complicado para a via aérea umidificar esse ar para chegar até o pulmão de maneira correta, de maneira ok. E a outra função, que é a depuração do ar, é a limpeza desse ar que vai chegar até o pulmão, né? Então, nós inspiramos, junto com o ar que vem do meio ambiente, né? Nós inspiramos várias partículas, né? Vários irritantes e químicos, e nós temos também os agentes biológicos, né? E tudo isso tem que ser depurado. Isso é uma ação das vias aéreas também, né? Então, nós temos ações mecânicas, que é a depuração pelos cílios, né? Que quase toda via aérea tem um aparelho mucociliar, onde acontece essa depuração, e também os fatores biológicos, imunoglobulinas e outros, que ajudam nessa limpeza do ar que vai chegar até os pulmões. Bom, na pediatria é altamente prevalente as infecções de vias aéreas superiores, né? Acho que todo mundo que lida com criança, cuidado da saúde sabe disso, né? E os fatores que levam a essa alta prevalência na pediatria, o mais importante deve ser a imaturidade imunológica, né? Então, esses bebês, eles nascem com um repertório de anticorpos que a mãe passa pela placenta. Só que quando vai dando 10 meses, 1 ano, esses anticorpos já estão acabando, né, e a criança tem que construir esse novo repertório de anticorpos a partir do encontro que elas terão com os agentes infecciosos, né? Então, passa a ter muita infecção respiratória essas crianças. E às vezes é muito comum, né, a mãe chegar no ambulatório, no consultório, dizendo para a gente que a criança está com imunidade deficiente, que ela quer remédio, que alguém passou com remédio. Então, isso não é deficiência imunológica, né? Deficiência imunológica, ou a imunodeficiência é
é uma doença muito grave, são medicamentos muito específicos. Essa imaturidade imunológica é própria dessa faixa etária e não tem medicação que vai controlar, a não ser o tempo que vai fazer com que essa criança construa esse seu repertório. Se ela está em creche, escola, esse contato entre crianças facilita, né, que uma pegue da outra, então é muito prevalente essas infecções de vias aéreas superiores em crianças que vão para as creches muito cedo, escolas, né? Elas geralmente não estão assim todas limpinhas, bonitinhas, como está aqui, geralmente todo mundo encatarrado, passando para o outro, brincando, trocando brinquedo, então é fácil se contaminar. O estado nutricional dessa criança, uma criança com magreza acentuada, é outra coisa que também vai aumentar essa prevalência e a gravidade dessa infecção na pediatria. As condições habitacionais, né, aglomerações, condições insalubres, já considerando que essa criança já tem uma maturidade imunológica, essas condições vão fazer com que isso piore, isso se agrave. E o aleitamento materno, ele é um fator protetor, né? Quanto mais puder estender o aleitamento materno, a gente já sabe, isso já é demonstrado, né, em estudos, que o aleitamento materno que não acontece num tempo bom, né, pelo menos 6 meses, ele é um fator de risco, né, para alta prevalência, e ao contrário, a extensão do aleitamento materno auxilia essa criança. A transmissão, né, desses agentes infecciosos das vias aéreas superiores, eles acontecem por via aérea, né, pessoa a pessoa, mas também pelo contato direto com as secreções contaminadas, principalmente as mãos, as superfícies, né, no caso das creches, por exemplo, os locais ali onde essa criança está brincando, nos hospitais, berços, enfim, dentro de casa, em qualquer situação. E isso é muito importante, esse contato direto. Então é por isso que está aqui essa figurinha da mão, da gente lembrar de higienizar as mãos. Não é só dentro do hospital isso aqui, nos ambulatórios, nas creches, em casa. O rinovírus, que é o vírus principal do resfriado comum, ele permanece na pele humana até 2 horas e em superfície por mais de um dia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e estar sempre preocupado nessa lavagem de mãos, né, dos profissionais de saúde, dos profissionais lá da creche, da escola, enfim, dentro de casa. Então, cuidar das nossas mãos é um dos grandes fatores que podem fazer a profilaxia dessas infecções de vias aéreas superiores. Entrando, então, especificamente nas doenças das IVAs, né, nós temos a mais comum, que é o resfriado comum, né, é a doença infecciosa de vias aéreas superiores mais comum, isso aí sem sombra de dúvida. Uma criança menor de 5 anos, ela pode ter de 5 a 8 episódios por ano, né, de infecção de resfriado comum. O agente etiológico é viral, são vários vírus envolvidos, né, vários, mas o mais importante é o rinovírus. São várias cepas, mais de 200 serotipos de rinovírus. E acontece, na realidade, uma inflamação da mucosa, do nariz, da faringe, por isso chama rinofaringite. A gente está com inflamação que começa no nariz e desce até a faringe. E também os seios paranasais. Os seios paranasais que estão ali em contato direto com esse nariz, eles também são acometidos no resfriado comum. Então isso é muito importante, porque o resfriado comum, ele também tem uma sinusite viral que está junto dele, então a gente deve tomar cuidado para não estar diagnosticando sinusite bacteriana, quando na realidade a sinusite ela é viral, né, e está relacionada a esse resfriado comum, né. Então a evolução clínica clássica de um resfriado comum, né, é uma doença autolimitada, geralmente em 1 semana. Ela começa com uma rinorreia clara, né, uma coriza, a gente chama de coriza hialina. A criança tem uma dor de garganta, espirros, obstrução nasal e febre. Isso é o clássico, né, de um resfriado comum. Depois de alguns dias, essa rinorreia, essa coriza, ela se torna purulenta. Isso não quer dizer que a criança está com a sinusite bacteriana, né? A sinusite bacteriana a gente vai abordar, pode ser que seja, mas não necessariamente o fato de estar purulenta quer dizer que ela é sinusite bacteriana, que ela já está com a sinusite bacteriana. Às vezes o acúmulo dessa secreção durante muito tempo no nariz pode levar a uma rinorreia mais purulenta, por exemplo, de manhã. A criança pode ter mialgia, cefaleia, sintomas gastrointestinais, que é muito comum na criança pequena, né, vômitos, diarreia,
tudo isso está relacionado também ao quadro de um resfriado comum. E a criança pequena, principalmente aquela de menor de 6 meses, a congestão nasal e a dificuldade de ingestão de líquidos, né, do próprio aleitamento materno, tudo isso incomoda bastante uma criança que acaba a mãe levando para a consulta pelo desconforto que tem de nariz, né, de congestão nasal. No exame físico dessa criança, a gente encontra poucas coisas, né, geralmente essa criança ela está bem, e o que ela está é que ela está com garganta, olhos, narinas, as membranas timpânicas, tudo vermelho. Aquela criança está toda vermelha, né? E lembrar que membrana timpânica vermelha só não quer dizer que ela está com otite, né? A gente vai falar isso também mais para frente. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair diagnosticando sinusite, otite, quando na verdade a criança está com resfriado comum, porque ela vai, o próprio vírus, o resfriado comum, vai também inflamar as membranas timpânicas, o ouvido médio, e ela vai ter uma membrana timpânica hiperemiada. Agora, se essa criança melhora e reaparece uma febre com dor de ouvido, aí sim ela pode estar com uma complicação bacteriana, que é a mais comum, é a otite média aguda, que de 6 a 11 meses é extremamente comum. Ou a sinusite bacteriana, como eu já falei. Então, são as complicações de um resfriado comum, né? Otite média aguda e sinusite bacteriana, que são infecções de vias aéreas superiores, nós vamos abordar daqui um pouquinho, elas são complicações do resfriado comum. Então, vocês veem que é todo um conjunto de doenças que a gente chama de infecções de vias aéreas superiores. Uma outra complicação importante que a gente tem nas crianças menores de 2 anos, mas principalmente nos menores de 6 meses, que é a bronquiolite. Após 4 dias, mais ou menos, de doença de um resfriado, a criança começa a piorar, chiando e está com bronquiolite. Bronquiolite vai ser objeto também de uma aula aqui no Telesaúde, a gente vai abordar no próximo mês. Agora, outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, que esses quadros recorrentes, que a criança tem espirro, coriza, obstrução nasal, de maneira quase que constante, né, perene, e geralmente sem febre, isso é rinite alérgica, deve ser considerado, tentar fazer as perguntas corretas para tentar identificar que essa criança deve ter um quadro atópico, ela deve ser alérgica e deve estar tendo uma rinite alérgica. Às vezes as mães falam, meu filho vive gripado, está sempre encatarrado. Tomar cuidado, não deve ser resfriado. O resfriado ele tem tempo para começar, tempo para acabar, ele é uma infecção. Essa criança que está sempre assim, ela deve estar com alergia, deve ser uma rinite alérgica. E como é que a gente faz o manejo desse resfriado comum, né? Primeiro que é uma doença benigna, autolimitada, e a gente deve saber informar para a mãe quando é que essa mãe deve se preocupar e deve voltar ao ambulatório. A gente não necessariamente tem que mandar essa criança voltar para ser reavaliada, mas se piora dos sintomas, principalmente, por exemplo, dificuldade para respirar, ensinar para a mãe o que é uma dificuldade para respirar, que essa criança pode ter evoluído com chiado, por exemplo, a bronquiolite, a febre alta, porque ela pode estar tendo, por exemplo, a complicação com sinusite e otite, e se ela está com a manutenção dos sintomas por um período muito prolongado, mais do que 10 a 14 dias, essa gripe que se arrasta, deve ser uma complicação e a mãe deve voltar. Então, o resfriado comum ele tem um curso de 5 a 7 dias, naquela criança mais velha e adolescente, criança de 7 anos, 8, adolescente, tem um curso parecido com o do adulto, que geralmente 1 semana a criança já está bem. Agora, a criança pequena, né, menor de 5 anos, principalmente os menores de 2, eles têm uma duração mais arrastada. Geralmente eles têm um pico da doença 2, 3 dias, mas ele pode ficar 10 a 14 dias doente. A gente tem que levar isso em consideração. E o principal tratamento do resfriado comum é um tratamento não medicamentoso, né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Então, a adequada ingestão de líquidos é importantíssimo que a gente explique para a mãe que a hidratação é que vai fazer a drenagem dessa secreção. O melhor expectorante que tem é a água, então a mãe deve fazer uma adequada ingestão de líquido, né? 1 litro de água por dia, pelo menos, numa criança, 2 litros no adolescente e no adulto, né? Que é o mínimo, né? O basal que a gente deve ter por dia. Quando está resfriado, deve aumentar essa quantidade de líquido, né? Porque é necessário para a drenagem de secreção.
A ingestão de líquidos mais mornos, como os chás, as sopas, isso ajuda, é um calmante para a mucosa da via aérea, também ajuda na drenagem de secreção. É importante que essa criança pode tomar isso daí, deve tomar. Tomar cuidado, evidentemente, né, com alergias, com alguma coisa que essa criança pode ter com os ingredientes, mas ela pode fazer uso. A limpeza de solução, a limpeza do nariz, né, das narinas, como eu falei quando eu comecei essa aula, dizendo a importância da limpeza, da função do nariz. Então, se esse nariz não estiver limpo, não estiver bem, ele não vai conseguir fazer suas funções que a gente já conversou. Então, aplicar soro fisiológico no nariz de forma correta, né? Então a gente tem que ensinar para a mãe, ela pode aplicar com conta-gota, ela pode aplicar com seringa, ela pode aplicar com spray, mas tem que ser de uma maneira correta, tem que ser de uma maneira frequente, para que ela limpe esse nariz, que tire secreções. Esse nariz tem que estar limpo para a criança poder respirar direito. Tratamento sintomático é antitérmico. É antitérmico que cada profissional de saúde vai saber indicar, né? Pode ser o paracetamol, dipirona, na dose recomendada para cada faixa etária. É só isso. Então, assim, antihistamínicos e vitamina C, que são muito usados para doença, para gripe, né, para resfriado comum, não tem ação, eles não modificam a evolução da doença. Então, se a criança tiver uma rinite alérgica, e ela está com resfriado comum, mas ela é alérgica, você vai usar o antihistamínico, porque ela vai piorar a alergia dela. Então está correto usar o antihistamínico. Mas se não é uma criança alérgica, se ela não tem rinite alérgica, esse antihistamínico pouca diferença vai fazer na evolução natural do resfriado comum. E vitamina C deve ser tomada, fruta, lógico, deve ter se consumir fruta corretamente, mas não vai modificar curso de doença, nem vai evitar. A gente tem que fazer uso da vitamina C, porque ela é necessária para todas as nossas reações químicas que acontecem no nosso corpo, incluindo a resposta imunológica, mas ela não é remédio, não vai modificar a história natural de uma doença, de um resfriado comum. Se houver indicação de um descongestionante nasal tópico, que às vezes está muito tupido o nariz e precisa de usar um descongestionante, ele não está recomendado em crianças menores do que 2 anos, mas crianças maiores de 2 anos ele poderia ser usado, mas se usar, tomar cuidado para não usar mais do que 5 dias, porque o descongestionante, ele altera a função ciliar, então ele começa a piorar aquela depuração que a gente quer que a via aérea faça na drenagem de secreção. Antigripais, antitussígenos também não estão indicados, eles não vão modificar nada, a doença vai acontecer do mesmo jeito, qualquer coisa dessa que vocês façam, ela é autolimitada e ela vai melhorar no período que ela tem que melhorar. A gripe não é resfriado comum, né? Então a gripe ou síndrome gripal, né, como definida pelo protocolo do Ministério da Saúde, é uma doença sistêmica, e ela é causada pelo vírus influenza, ela não é pelo rinovírus, que é o vírus do resfriado comum. Estou falando do rinovírus, né, volto a dizer que é o mais frequente, mas tem outros vírus também que causam, como adenovírus, como metapneumovírus, parainfluenza, né? Agora, a síndrome gripal é o influenza, né? Então, se a gente puder fazer assim uma tabelinha, como está aqui, esse aqui é tirado do protocolo do Ministério da Saúde, né? Uma diferença que a gente poderia traçar entre o resfriado e a gripe, o início dos sintomas, né? O resfriado ele tem um início mais gradual, né? mais lento, enquanto que a gripe é o início súbito, né? dos sintomas, principalmente da febre. A severidade, a gravidade dos sintomas, né? O resfriado é mais discreto, enquanto que a gripe é intenso. A gripe é aquela doença que a gente cai de cama, né? Com resfriado não, você continua trabalhando, a criança vai para a escola. A gripe não, a gripe a criança fica em casa, o adulto também não vai ao trabalho. Os sintomas do resfriado é uma cefaleia, dor de cabeça, espirro, calafrio, pode ter dor de garganta, coriza, está mais restrita ao trato respiratório. Né? Já a gripe, não, a gripe, além de febre alta e tosse, né, cefaleia, uma dor de garganta importante, tem a congestão nasal, mas tem uma mialgia, tem uma dor muscular, tem um cansaço, fraqueza, falta de apetite, a pessoa está mal, está com essa figurinha aí, né, está acabada, estou gripada, não aguento nada. Isso é mais gripe que leva a isso, né? Gripe faz diagnóstico diferencial com dengue. Né? Dengue tem, tirando os sintomas respiratórios, que a dengue não tem,
o resto todo é igual a influenza. Então, influenza e dengue faz diagnóstico diferencial. Né? O diagnóstico diferencial é importante, são esses sintomas. Com doença respiratória, a gente fala a favor de influenza. E aí, a gripe, né, como está referida pelo Ministério, que é uma febre alta de início súbito, acompanhado de tosse, dor de garganta e um desses seguintes sintomas. Isso aqui está descrito no protocolo, eu acho que vocês conhecem. Nas crianças menores de 2 anos, tem os sintomas respiratórios bem traçados, e se você pensa que tem influenza, que o seu paciente está com influenza, baseado nessas definições, você deve tratar com oseltamivir. Né, aqui tem as doses, isso também está descrito no Ministério, não vou falar disso, mas você deve tratar com oseltamivir, porque ele é indicado para o tratamento da influenza e não dos outros vírus, não para vírus do resfriado comum. Bom, a segunda doença que a gente vai tratar aqui, que são as faringoamidalites agudas, né, que podem ser virais ou bacterianas, né? Então, é uma doença inflamatória do orofaringe, caracterizada por edema e pela presença ou não do exudato, né, que são aquelas placas que tem nas amígdalas, podem ter também ulcerações ou vesículas. Pode ter tudo isso, vai depender se é viral ou bacteriano. Os agentes virais são os mais comuns na faringoamidalite, não são os bacterianos. Então, 75% mais ou menos vai estar com agente viral. Principalmente nos primeiros anos de vida, 2, 3 anos de vida, né? E é menos frequente na adolescência. Quais são esses vírus? Adenovírus, o Coxsackie, herpes, ecovírus, corona, o Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose. Tudo isso são vírus que estão envolvidos na etiologia da faringoamidalite viral. Os bacterianos são 20 a 40%, o principal, aí já é criança maior, de 5 a 15 anos. Lógico que a gente pode ter uma faringoamidalite em criança pequena, mas mais comum que seja na criança maior. E aí o mais importante é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, também chamado de Streptococcus pyogenes, né? Bom, as faringoamidalites virais, então, são principalmente nos menores de 3 anos, início gradual, uma febre moderada, espirro, coriza, conjuntivite, rinite, e aí você vai olhar o faringe da criança, tem que olhar direitinho, né? Aqui essa criança está colaborando, nem sempre é assim, tão fácil, mas a gente tem que olhar direitinho essa faringe para poder enxergar direito, né? E podem ter vesículas, úlceras, mas vocês veem que tem outras coisas de quadro viral, né? Tem espirro, tem coriza, não está só na garganta. Então, quando você estiver vendo uma epidemia da faringe, geralmente com vesícula, com úlcera, mas que também tem quadro que parece um resfriado, isso aqui é viral, não deve ser bacteriano. A faringoamidalite bacteriana, então geralmente a criança maior, é o início súbito de dor de garganta, febre elevada, e não tem quadro viral, não tem quadro respiratório alto, não tem coriza, conjuntivite, espirro, não tem, né? Aí você vai ter adenomegalia, né, que são aqueles gânglios inflamados no pescoço, petequias no palato, que são aquelas manchinhas, né, aqueles pontos avermelhados no palato, né, que é o céu da boca, né, tem o palato duro e o palato mole. A hipertrofia de amígdalas, né, então as amígdalas vão estar grandes, pode ter então um exudato, que são aquelas placas, e pode ter uma erupção chamada escarlatiniforme, que seria escarlatina, que é aquela pele áspera, grossa, vermelha. Isso fala a favor de uma faringoamidalite bacteriana. As virais, se a gente puder fazer assim didaticamente, dividindo pelos vírus mais comuns, nós temos o herpes simples, e aí a gente vai ter febre, muita salivação, úlceras em palato, úlceras, bolhas, aquilo geralmente é vírus. Então, hiperemia de orofaringe, gengiva estão afetadas, então a boca toda da criança está com estomatite. Quando tiver assim, e o orofaringe também está acometido, geralmente é o herpes simples. Quando é o Coxsackie-A, que é um enterovírus, que a gente chama a doença de herpangina, você vai ter também vesículas, úlceras com hálito hipereniado lá no faringe, nas amígdalas, também no palato, mas não tem no restante da boca, não tem gengiva, então geralmente está associado mais ao faringe. Aí é o Coxsackie, chama de herpangina. Você pode ter junto doença da pele,
né, nas mãos e nos pés, que é chamado pé, mão, boca. Mas você não precisa de ter o pé e a mão, você pode ter só a herpangina e pode ter tudo associado. O adenovírus, ele dá também uma rinorreia, tosse, febre. O adenovírus está associado com uma conjuntivite. A gente, quando tiver conjuntivite, tem que pensar no adenovírus. E ele dá placa e amígdala igual a bactéria. Então fica um pouquinho mais complicado a gente diagnosticar que é um adenovírus. Mas se tiver uma conjuntivite, deve ser o adenovírus. E o Epstein-Barr, que é a mononucleose infecciosa, tem uma adenomegalia, tem que estudar também, mas também tem esplenomegalia, né, um baço aumentado e uma febre mais prolongada. Agora, a faringoamidalite bacteriana começa com queixas inespecíficas, como você falou, mal-estar, náusea e vômito pode começar, e febre, né, febre alta, né, até 40 graus, e dor de garganta. A dor de garganta, quando ela é importante, a gente tem que pensar na faringoamidalite bacteriana. O exudato, ele pode assumir uma forma de uma membrana amarela acinzentada, tem muito edema de úvula, né? Uma linfadenopatia cervical anterior, submandibular importante, tem hiperemia importante das amígdalas e pode ter ou não exudato. Então, você pode fazer um diagnóstico de faringoamidalite bacteriana sem placa. Principalmente se tiver petequias no palato mole, aquelas pintinhas vermelhas no palato mole, com uma febre de 40 graus, início súbito, com muita dor, muita hiperemia das amígdalas, mesmo sem placa, você deve pensar em faringoamidalite bacteriana. Então você veja como é difícil, tem que olhar direito, porque o fato de ter placa pode não ser bactéria, o fato de não ter placa pode ser bactéria. Então tem que juntar todos esses fatores. Quase sempre resolve em 4 a 5 dias, né? Mas a preocupação da gente com o estreptococo, que é essa bactéria da faringoamidalite bacteriana, é a associação que tem com febre reumática e com a glomerulonefrite difusa aguda, GNDA, que é uma doença renal importante. Então, quando a gente trata a faringoamidalite bacteriana, a gente está tratando por causa de quê? Para reduzir a duração e a gravidade dos sinais e sintomas, principalmente as complicações supurativas, que são os abscessos, abscesso retrofaríngeo, que são doenças importantes, tem que internar a criança, doença grave, e que geralmente começa a partir de uma amidalite. A gente quer reduzir a incidência de febre reumática, então quando você trata com antibiótico, você está tentando erradicar esse estreptococo que leva à febre reumática. Reduzir a transmissão dos contatos próximos, né? E a eficácia da penicilina já foi provada desde a década de 50 do século passado, né? Então o tratamento é com a amoxicilina ou com a penicilina. A amoxicilina é um derivado da penicilina, né? Ela é usada por via oral, então é fácil de fazer, né? 40, 50 miligramas por quilo dia em 3 tomadas, 10 dias. Tem que tratar 10 dias para poder você erradicar o estreptococo. Pode usar a penicilina benzatina ou bezetacil numa dose única. Tem outras opções, como a penicilina oral, as cefalosporinas de primeira geração podem ser usadas, como a cefalexina, a clindamicina. Quando tem alergia à penicilina derivada, a gente pode usar o macrolídeo, mas o principal, gente, é a penicilina, né? Ou a penicilina intramuscular ou a amoxicilina. A amoxicilina funciona muito bem e está demonstrado que ela erradica o estreptococo, que ela deve ser usada. E tem um bom prognóstico, né, se você tratar direitinho. A terceira doença que a gente vai tratar hoje é a rinocinusite, né? A rinocinusite é um termo usado para definir um processo inflamatório da mucosa que reveste o nariz e os seios paranasais. Por isso a gente não chama mais de sinusite, a gente chama de rinocinusite. Porque a gente sabe que não tem como ter só o nariz envolvido. Se o seio está envolvido, os seios paranasais estão envolvidos, é porque o nariz está envolvido. Tem um contato íntimo direto de mucosa nasal com mucosa dos seios paranasais. Então, a rinocinusite hoje, ela é vista dessa forma, o nome é conjunto, rinocinusite, e pode ser viral, pode ser bacteriano. Essa figurinha não é à toa, né? A gente começa vendo aqui uma criança menor, os seios paranasais, eles vão aumentando, né? É importante porque quanto menor a criança, é mais difícil da gente diagnosticar sinusite, principalmente ao raio-x, a gente nem faz raio-x, que a aeração acaba se completando mais na adolescência desses seios paranasais.
A rinocinusite ela é classificada como aguda, né, até 12 semanas de duração dos sintomas, crônica se ela persiste por mais de 12 semanas, e ela pode ser crônica tendo exacerbações agudas, né, levando a alteração permanente da mucosa sinusal, e isso é muito importante nesse paciente que tem uma continuação desses sintomas da rinocinusite aguda. E ela é considerada recorrente quando, entre os episódios de sinusite, os pacientes estão assintomáticos e quando tem 3 ou mais episódios em um ano. Os seios paranasais, que são os maxilares, as células etimoidais, o seio frontal e o seio esfenoidal, eles não estão presentes, todos eles, desde o nascimento. E mesmo aqueles que estão presentes desde o nascimento, a sua aeração não é completa ao nascimento. Então, os seios maxilares e as células etimoidais estão presentes desde o nascimento. Mas eles não estão aerados completamente, eles vão aerando. Então, mais ou menos lá 4, 5 anos é que eles já estão aerados e melhor vistos numa radiografia. O seio frontal, ele só é visto em radiografia a partir dos 6 anos, né, e completa também na adolescência. E o esfenoidal, a partir de 6 anos e se completa na adolescência, e o esfenoidal começa a partir dos 7 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico de sinusite por radiologia, né? A gente tem que levar mais em consideração os sintomas clínicos, a gente vai ver isso então. Acontece uma rinocinusite aguda por 3, né, a fisiopatologia são 3 situações, né? Uma obstrução dos ósseos de drenagem, porque esses seios paranasais, eles drenam todos para o nariz, né? E essa drenagem, né? Principalmente o frontal, os etimoidais e as células etimoidais e os maxilares, né? Então eles drenam para o nariz. E uma obstrução dessa drenagem, desse ósseo, que é esse local onde eles drenam, essa obstrução, que pode ser por uma inflamação, geralmente é por uma inflamação, mas pode ser mecânica, vai reter secreções dentro dos seios paranasais, e é uma das maneiras de você ter uma rinocinusite. Uma disfunção do aparelho mucociliar, porque esses seios paranasais, eles têm esse aparelho mucociliar que faz a drenagem dessa secreção. Se acontecer alguma disfunção por uma doença sistêmica, uma doença mais grave, ou até pelo próprio vírus de um resfriado comum, vai ser um outro dos motivos para ter uma rinocinusite aguda. E alteração da secreção mucosa, desse muco que está presente nos seios paranasais, está presente no nariz. Geralmente temos doenças crônicas, como a fibrose cística, por exemplo, que tem sinusite de repetição por conta dessa alteração de secreção mucosa. Mas na relação das causas, principal é a rinofaringite aguda, que a gente acabou de falar, é o resfriado comum que leva essa inflamação do nariz. O resfriado comum já está inflamando, né, o próprio vírus já está inflamando esse seio paranasal, então a gente já tem uma sinusite viral junto, e isso pode se complicar e vir uma infecção bacteriana. Então o principal da rinocinusite é a rinofaringite. Uma rinite alérgica, porque também inflama esse nariz, um corpo estranho nasal, alterações anatômicas do nariz, a hipertrofia de adenoides, as adenoides são amígdalas que ficam atrás do nariz e podem obstruir, a natação, que é por irritação química pelo cloro, o uso dos descongestionantes nasais, que são os vasoconstrictores, eles alteram o aparelho mucociliar se você ficar usando mais do que 5 dias, então é motivo para também levar a rinocinusite. O refluxo patológico, aquele refluxo que é comprovadamente levando a aspiração, a subida de secreção até os seios paranasais, se é possível, e levar uma rinocinusite. E doença sistêmica, como eu falei, a fibrose cística e outras que também cursam com as imunodeficiências, que também cursam com rinocinusite, geralmente recorrente ou crônica. Então, a rinocinusite bacteriana aguda é de difícil diferenciação do quadro viral, né? Então, a gente já viu o quadro viral não complicado, a gente tem ali uma rinocinusite viral junto com o resfriado comum. E é difícil, às vezes, a gente diferenciar da sinusite bacteriana. É difícil na criança, mais ainda, especialmente nos lactentes, e tem que ser feito baseado na história clínica, observar direito, né? E os achados cronológicos, tem que ter uma... Sinusite não é uma coisa de uma hora para outra, tem uma história de uma rinofaringite que não está melhorando.
Então, a história de sinais e sintomas de um resfriado comum que perdura por mais de 10 dias, ou melhorou e retorna aquela secreção nasal purulenta. A criança melhorando e volta tudo. Aí você tem que pensar na sinusite. Secreção, os sinais e sintomas importantes que você deve levar em consideração. Secreção nasal, né, tem que ter clara no início, depois purulenta. Como eu falei, o fato de ser só purulento não quer dizer. Purulento com 2 dias de resfriado comum não é sinusite. Agora, purulento com 10 dias pode ser. Obstrução nasal. Tosse é importantíssima na faixa etária pediátrica, principalmente tosse noturna. Halitose, né, que é o mau hálito. Dor facial, principalmente dor em cima da região do seio que está comprometido. Cefaleia, que é dor de cabeça, febre, dor facial, mais frequente em adulto. Criança não tem muita cefaleia. Sabe por quê? Criança pequena não tem, porque o seio frontal ainda não existe, então não vai ter dor de cabeça. Os sinais preditivos para uma rinocinusite bacteriana aguda, os principais que eu posso predizer que eu estou diante de uma rinocinusite bacteriana são uma rinorreia purulenta, dor facial, edema na região do seio maxilar, aquele edema facial, e a piora dos sintomas depois que está melhorando. Se você tiver isso aqui, aí você pode dizer que você está diante de uma rinocinusite bacteriana. Lembrar que o resfriado comum, então, evolui com comprometimento dos seios paranasais em mais ou menos 90% dos casos, não quer dizer que esteja com sinusite bacteriana, volto a dizer, que melhora em 7 dias. Complicações, rinocinusite crônica, celulite periorbitária, é muito comum da gente ver, a gente interna bastante criança assim, abscesso cerebral, meningite, osteomielite dos ossos da face, tudo isso pode acontecer, principalmente em crianças imunodebilitadas e crianças com alguma doença, com outras doenças de base. Então, os achados no exame físico, a gente tem que olhar o nariz. Você deve olhar o nariz com a luz do otoscópio. Você vai olhar o nariz, você vai ver a hiperemia, edema da mucosa nasal, presença da rinorreia purulenta no assoalho nasal, a drenagem de secreção em cavo. Você abre a boca da criança e vê o gotejamento pós-nasal. Você pode ver isso aí, você pode não ver. E você pode ver isso e não ser sinusite, porque no resfriado comum também você pode ver. Mas se está com a evolução mais arrastada e você tem o gotejamento pós-nasal, que é aquele pigarro o tempo todo, isso aí pode ser um diagnóstico de rinocinusite. A faringe está hiperemiada, geralmente com acentuação do tecido linfóide, que no faringe posterior a gente consegue ver isso. Tem dor, a palpação dos seios da face, e como eu falei, pode ter um edema facial e periorbitário. O raio-x seis de face, ele tem uma baixa sensibilidade e especificidade. Então, a gente não sai pedindo raio-x para diagnosticar sinusite. É clínico. Se você pedir numa criança maior, no adolescente, até pode você pedir quando está muito na dúvida. Mas tem que tomar cuidado, porque ele não pode não te ajudar nada. E você pode ver sinais lá que acha que é sinusite e a criança não tem. Quais são os achados? O principal que está aqui embaixo é o nível hidroaéreo, que é o que está aqui nessa imagem. Quando tem um nível hidroaéreo, assim, a pacificação e aqui o ar, é mais fácil a gente dizer que tem uma sinusite. Pode ter uma opacificação completa, que é você ver um seio e não ver o outro, por exemplo, também é um achado de sinusite, e um espessamento da parede, mais de 4 milímetros, aquela parede espessada, essa aqui está espessada do lado de cá. Mas isso pode ser rinite. Então, não quer dizer, o achado não é patognomônico de rinocinusite, tá? Ele pode ser rinite, até um resfriado comum pode dar. Então, você tem que correlacionar a radiografia com a história clínica. Né? E, na maioria das vezes, nós pediatras não pedimos raio-x. Essa quantidade de raio-x que se pede pronto-socorro é irradiação desnecessária. Você pode diagnosticar uma sinusite sem fazer raio-x. E os outros exames, geralmente nos quadros mais crônicos, arrastados, geralmente após o otorrino ter avaliado essa criança junto com o profissional de saúde. A etiologia, né? O principal é o Streptococcus pneumoniae, o hemófilos, o não tipável, que é aquele hemófilos influenza que não está na vacina, a Moraxella catarrhalis, são os principais. Em disparado, o pneumococo, que também está envolvido nas outras infecções respiratórias, como bacterianas, no caso, como a otite e a pneumonia. Você pode ter cura espontânea em 50% dos casos, sem usar antibiótico na sinusite bacteriana. Alguns estudos, inclusive, questionam o uso de antibiótico. Mas a recomendação é você
achando que está realmente diante de uma sinusite bacteriana, você tratar com amoxicilina na dose de 40 a 80, né, 40 é a dose habitual, né, 40 a 50 geralmente que a gente faz, e um quadro mais grave, 80 a 90 até miligrama por quilo dia de amoxicilina, em 2 ou 3 tomadas, no mínimo por 10 dias, 10 a 14 dias, no mínimo 10. Ou uma amoxicilina com ácido clavulânico. Os protocolos, né, os guidelines americanos, eles têm recomendado começar direto com a amoxicilina com ácido clavulânico. Vocês vão ver isso se vocês olharem os guidelines. Pode ser uma opção. Mas a gente pode começar com a amoxicilina, né? No Brasil a gente não tem assim tanta resistência, né? E desses agentes. E nessa criança que está na primeira vez com uma rinocinusite bacteriana, ou uma vez no ano, uma criança que não tem uma doença sistêmica, uma criança que não é frequentemente não usa antibiótico de maneira frequente, você pode fazer uma amoxicilina, mas se ela já usou antibiótico menos de 30 dias, está usando com muita frequência, tem uma rinite alérgica importante, asmática, doença de base, comece logo com a amoxicilina com ácido clavulônico. As outras opções são a cefalosporina de terceira geração e o levofloxacin, que é uma quinolona, que a gente deixa para aqueles quadros mais graves ou quando não respondeu a essa primeira opção. Lembrando que a gente tem restrições do uso de quinolonas em crianças antes de completar a puberdade. Mas dependendo da situação, quando a gente pesa o risco-benefício dessa criança, em doenças sistêmicas graves, a gente acaba usando as quinolonas. Por último, é a otite média aguda, né? Uma infecção de veia aérea superior caracterizada por dor e inflamação exudativa da mucosa da orelha média. É altamente prevalente, com a morbidade elevada e baixa mortalidade. É muito prevalente essa infecção na pediatria. Até os 3 anos de idade, 3 em cada 4 crianças terão pelo menos um episódio de otite média aguda na infância. Existem alguns fatores de risco para ter infecção de ouvido, né? Tem uma genética, isso já está mostrado, que geralmente existe uma genética, tem pessoas que têm mais otite do que outras, geralmente o irmão também tem, a mãe também tem, então existe uma genética para ter otite. A permanência em creche, o aleitamento materno por um curto tempo, o refluxo gastroesofágico, a posição de mamar, as crianças não devem nem mamar peito, nem mamadeira, nem nenhum líquido deitado, isso facilita a drenagem de secreção até o ouvido. Pais fumantes, são todos fatores de risco que levam a uma prevalência alta de otite média aguda. E a questão anatômica, né? Aqui está a imagem, o ouvido médio é esse pedaço aqui a gente está com a orelha, o ouvido externo, aqui o ouvido médio é esse pedaço aqui do nosso ouvido, nesse aqui é o ouvido interno, que está relacionado mais ao equilíbrio. Aqui em azulzinha, membrana timpânica, essa cavidade que a gente chama de ouvido médio ou orelha média, a ventilação dessa cavidade não é feita pelo conduto, que aqui tem um tímpano que está impedindo essa ventilação. Essa ventilação é feita pela tuba auditiva, que é esse pedaço aqui, que está saindo da cavidade média, e que se liga, ele se conecta com o nariz. Então, a drenagem de secreção do nariz pela tuba chegando até aqui é que leva ao otite. E a tuba auditiva na criança, ela é mais horizontalizada, ela fica numa posição fácil de drenar a secreção para cá. Por isso, criança tem tanto otite, criança pequena tem tanto otite. Então, a otite média é uma interação entre várias coisas, né? Entre a disfunção da tuba auditiva e fatores infecciosos, né? Então, como que geralmente acontece uma otite? Antecedente de uma infecção viral, então a criança tem que ter um resfriado comum para ter uma otite. Isso é importante. Não surge otite média do nada. Tem que ter um resfriado comum. Esse resfriado comum resulta no edema e mucosa do trato respiratório. Esse trato respiratório inclui a nasofaringe, aquela tuba auditiva que eu mostrei, a orelha média, tudo isso fica inflamado no resfriado comum. Vai acumulando secreção e pode ter a proliferação dos agentes microbianos. E aí vem, então, a infecção bacteriana. A tuba auditiva, ela ventila a orelha média, ela drena a secreção da orelha média para fora e ela protege a orelha média para não entrar secreção. Se isso aqui não está funcionando, que chama disfunção da tuba, eu tenho mais chance de ter, então, infecção no ouvido médio, que é a otite média aguda.
Gente, 50% é vírus e 50% é bactéria. Então, eu tenho otite média aguda viral. E o principal vírus é o vírus sincicial respiratório, que é o mesmo da bronquiolite, que a gente vai conversar no mês que vem. Ele causa, geralmente, uma bronquiolite, ouvido vermelho, é otite média aguda viral. Eu tenho outros vírus também envolvidos. As bactérias são as mesmas da sinusite. E a rinite alérgica não parece ter muita função, muita causa na otite média aguda, mas sim na otite média chamada aguda com efusão, que é uma otite média que a gente vê muito líquido retido na cavidade média e por um tempo mais prolongado. Geralmente isso aí tem a ver com a rinite alérgica. O diagnóstico, então, tem que ter antecedentes de um resfriado comum. A criança está gripada e começa a ter dor de ouvido. E febre, a criança irritada, dificuldade para ingerir líquido. No bebê pequeno, ele não sabe que está com dor de ouvido, ele chora, tá aí, tadinho, esse menino moça chora, ele chora de dor. Então, choro, a criança irritada, a criança pequena tem que pensar em otite. Vômitos, diarreia, falta de apetite, criança pequena faz tudo assim meio sistêmico, né? Ele não localiza, né? Agora, quando tem uma otite média com efusão, aquela otite que tem líquido e que é mais arrastado o quadro, geralmente a criança começa a dizer que tem um zumbido, um estalido na orelha, ouvido entupido, dificuldade de audição. Isso aqui é um quadro mais arrastado, não é otite média aguda, é otite média aguda com efusão, que geralmente está envolvido em um quadro alérgico. A otoscopia, a gente tem que fazer a otoscopia direito, tem que ter um bom otoscópio, criança calma, eu sei que isso é complicado, né? Tem que segurar a criança para poder a gente ver. E os achados compatíveis é a membrana tipânica com hiperemia, ela tem que estar vermelha, opaca, abaulamento, isso é fundamental, abaulamento, e quando se consegue fazer a mobilidade, que nem sempre a gente tem um otoscópio que a gente consegue fazer a mobilidade. Tem que ser feito com condições ideais, né, para um correto diagnóstico. Lembrar que criança chorando, a membrana vai estar vermelha. Então, se a criança estiver chorando, resfriada só no início, uma membrana só vermelha, mas não está abaulada, e é no início de um resfriado, a criança não está com otite bacteriana, ela pode estar com otite viral. Atentar para a otite externa. A otite externa, que é a otite que está no conduto, ela também dá dor, tem secreção no conduto. Agora, gente, não tem história de resfriado. Então, se atentem para essa história. A otite externa, às vezes a pessoa vê, tem secreção no ouvido externo e começa a tratar como otite média com antibiótico. Se não tiver antecedente de resfriado, tem que atentar que essa criança não deve estar com otite média, ela deve estar com otite externa. Tem que ver se não nada, se não é período do verão, piscina, mar, que leva a otite externa. As complicações de uma otite média aguda, geralmente é a mastoidite, mas veja, eu até coloquei aqui a observação, atentar para diagnóstico de mastoidite de forma equivocada. A gente tem recebido várias crianças que internam aqui nas clínicas com história de mastoidite, que a gente vai ver, a mastoidite está com dor atrás da orelha, está vermelha, e aí é mastoidite. Você vai ver, a maioria não tem mastoidite. Mastoidite tem que ter tido uma otite média aguda primeiro. Se não tem história de otite média aguda, essa otite geralmente é externa. A otite externa dá dor. Só em tocar tem muita dor. E dor atrás da orelha também. Dor no pavilhão auricular também. E a gente acha que a mastoidite geralmente é uma otite externa com gânglio, que está dando dor. Então, nem sempre uma mastoidite tem que ter uma história de otite média aguda, que, por sua vez, tem que ter uma história de resfriado comum. Então, história é fundamental para toda essa investigação e chegar a uma conclusão dessas infecções. E o tratamento? A gente tem os estudos mostrando que você pode ter uma cura espontânea da otite média aguda em mais de 80% dos casos, né? Então, a partir de 2004, surgiu a conduta dos americanos chamada dos 2 Ws, né, o Wait e Watch, que é esperar e observar. Em crianças maiores de 6 meses, os casos que não estão graves, uma otalgia leve, temperatura menor que 39 graus, às 24 horas, pode ser uma otite viral e você pode esperar pelo menos umas 48 horas, mas você tem que olhar a criança. Se você achou e está na dúvida, você tem que olhar a criança em 48 horas. E os antibióticos, naqueles casos que você tem certeza,
ou casos graves, você tem certeza, você então vai usar um antibiótico. Então, essa tabelinha aqui, menor de 6 meses, a gente sempre trata se você acha que tem otite. Menor de 6 meses, você não vai ficar esperando. Entre 6 meses e 2 anos, você tem diagnóstico de certeza, trata. Você está na dúvida, você não tem certeza ainda, pode ser um resfriado, você pode esperar, manda a criança voltar daí a 2 dias, né? Pode melhorar. Agora, mais de 2 anos, espera. Se a criança não estiver grave, espera. Conduta expectante, espera. Volta aí a 2 dias, porque se for viral, vai melhorar. Você tem que mandar voltar. Ah, eu não posso mandar voltar. Se a pessoa não vai voltar, eu não confio, eu não vou ver mais essa criança, ela não tem como voltar, então trata. Mas se você puder voltar, você pode voltar. Se a criança puder voltar, vai voltar e você vai avaliar 2 dias depois. Agora, se a otite média aguda, você diagnosticou, está hiperemiado, abaulado, tem história de resfriado comum prévio, é um caso mais grave, né? E é bilateral, as 2 membranas estão comprometidas, antibiótico. Aí você não vai ficar esperando nada, que é um caso grave. A gente considera otite média aguda bilateral mais grave que a otite média aguda unilateral. Primeira escolha, aqui até os guidelines americanos também falam, não precisa começar com clavulanato. A otite média para tratar com amoxicilina pura, 40 a 80. É mais leve, 40, está mais grave, 80, não menos que 10 dias, igual a sinusite. 72 horas tem que mandar voltar. Né? Então, vocês já viram que tem que mandar voltar, com ou sem antibiótico. Sem melhora clínica, aí vai associar o ácido clavulânico. Ou pode fazer uma cefalosporina de 2ª geração, ou ainda de 3ª geração. Que aí tem que internar, né? Ou até fazer dose intramuscular e depois continuar com a via oral. Pode ser usado clindamicina e em alergias a penicilina a gente pode usar o macrolídeo. E evitar tratamento desnecessário, que são os descongestionantes que é muito usado e não precisa na otite média aguda. Aqui são as referências, algumas das referências, eu coloquei algumas das referências que foram utilizadas nessa aula, e eu quero agradecer muito essa oportunidade de dizer que eu estou à disposição via a equipe do Telesaúde para tirar as dúvidas que nós não conseguimos tirar agora nesse momento. Muito obrigada. Bem, agora nós podemos partir para as dúvidas. Caso vocês tenham, a nossa palestrante está aqui à disposição para que possamos começar agora as dúvidas. Vamos dar um tempinho. Alguém tem perguntas para fazer? Não temos nenhuma pergunta? Nada de perguntas? Bem, se não temos ninguém mais quer fazer perguntas, e caso surjam dúvidas, né, no dia a dia de vocês, a professora Rita vai estar à disposição através das nossas teleconsultorias que vocês podem estar fazendo, tá? E também através da teleconsultoria síncrona. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora Rita, né, pela excelente palestra ofertada para todos nós, e agradecer a todos vocês também pela presença, por estar conosco durante essa web palestra. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.